45. Louva a Deus pela vida de cada um que veio aqui nessa noite. E Deus trouxe uma palavra diretamente do coração dele para o teu coração nessa noite. E creio que cada um daqui vai sair transformado pelo Espírito Santo. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filho de Deus: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,